Assim como eu, tenho certeza que você deve viver na maior correria. É casa, trabalho, responsabilidades. E quando a gente está se sentindo sobrecarregada, é muito fácil colocar todas as demandas no mesmo lugar e se sentir exausta. Além disso, a gente como mulher sente que tem que dar conta de tudo, fazer tudo de um jeito perfeito e ainda até romantiza o excesso de tarefas. Quando a gente se sente assim, é muito fácil ser engolido por esse mar de responsabilidades, né? Mas você já parou para pensar que uma vida com sentido é uma vida desenhada em torno das suas prioridades? O que você tem feito para se aproximar dessas suas prioridades? O que é importante para você? As ações que a gente faz todos os dias, ações pequenas, a lição de casa bem feita é muito importante. Com 35 anos, cuidar da rotina vira algo que é ainda mais fundamental pra gente. Eu acho que a gente já tem maturidade suficiente para entender que o nosso corpo merece cuidado. A gente faz escolhas ao longo da vida da gente, né? Depois essas escolhas voltam pra gente também. Quando você se cuida, você quebra essa projeção que as pessoas criaram pra sua vida. Eu acordo, eu me sinto disposta, eu me sinto forte, eu me sinto bem para realizar as responsabilidades, as tarefas que eu tenho ao longo do dia a dia. E eu sei que eu me sinto assim e esses são os reflexos das minhas escolhas. Esse é o reflexo da rotina que eu criei para mim. Eu gosto muito de ter natureza em casa, de ter plantas, porque elas me fazem lembrar de coisas que são essenciais e que com a correria do dia a dia a gente acaba se desligando, né? Com relação à minha história pessoal, eu mudei assim tudo de lugar. Eu gosto de falar que eu mudei tudo de lugar em um certo momento da minha vida, porque eu sou médica, fiz residência, eu trabalhava muito, às vezes eu trabalhava até mais de 100 horas por semana. Eu tinha uma rotina que era completamente imprevisível, então eu andava com uma mala dentro do carro e eu nunca sabia quando que eu ia voltar para casa. E aquilo ali veio com ansiedade, crises de ansiedade às vezes, um burnout assim. Chegou um ponto onde a panela de pressão não aguentou e estourou. Cheguei no meu limite e falei, gente, eu preciso mudar as coisas de lugar, eu preciso fazer diferente. Então eu comecei a fazer terapia, eu comecei a praticar esporte. Eu comecei a praticar esporte com o intuito de me desconectar dos problemas e ter um momento de não pensar em nada. Só que realmente esse retorno ao meu corpo foi o que me trouxe reconexão. Quando você se reconecta com o seu corpo, você entende que ele também precisa de cuidado. Então eu não era a superwoman lá que precisava fazer tudo mais, eu precisava dormir como qualquer outra pessoa. E o médico tem um pouco disso, de achar que ele aguenta mais do que todo mundo, sabe? E aí eu comecei a tirar um pouco disso das minhas costas. Eu não preciso mais provar isso pra mim, não preciso mais provar isso pros outros. Eu não tô aguentando mesmo, né? Bom, vou falar dos benefícios práticos da gente ter uma rotina no nosso dia a dia. Primeiro, isso te ajuda a ter menos possibilidade de escolha. E com menos possibilidade de escolha, você consegue focar no que é mais importante. Segundo, te dá determinação e ajuda a evitar a gente a procrastinar. Terceiro, te ajuda a ter autoconfiança. E a autoconfiança é super importante para a gente conseguir manter as mudanças que são importantes para a gente. Estudos mostram pra gente que rotinas previsíveis e repetitivas podem ser calmantes e tratamento para ansiedade. Mais ou menos 40% das nossas ações são determinadas pelos nossos hábitos. Todos os dias a gente precisa tomar algumas decisões, né? Eu vou acordar ou vou ficar dormindo? Eu vou tomar banho agora? Eu vou tomar café da manhã? E a gente tem que entender que quanto menos possibilidades a gente tem, quanto menos decisões a gente precisa tomar, mais espaço a gente consegue liberar para tomar decisões que realmente são muito importantes. Hoje a minha rotina é tão certinha que a maioria dos meus pacientes, por exemplo, sabe o meu dia de folga, por exemplo, porque o nosso cérebro gosta de repetição.
E quando você faz as coisas de uma maneira repetida, aquilo chega num ponto que se torna um comportamento automático. E quando isso acontece sem esse desgaste de energia, você acaba liberando energia para você poder ser mais criativo, ou você poder ousar ali numa experiência nova que possa aparecer no seu dia a dia, enfim. Viver o inesperado, sabe? E organizar é uma parte importante da minha rotina mesmo, porque eu já vivi num outro lugar, no lugar da bagunça. E isso fazia com que eu me sentisse exausto o tempo inteiro. Então eu queria achar um documento. Eu nem imaginava onde é que aquele documento estava. Hoje, quando eu entendi que eu precisava me organizar, se alguém me perguntar onde está qualquer coisa da minha casa, eu vou achar rapidamente. E uma das coisas que me ajuda, por exemplo, no trabalho, é eu ter um lugar para cada coisa no seu lugar. Isso é uma metodologia que chama 5S japonesa de organização que me ajuda muito e que eu tento colocar na minha vida inteira. Então, por exemplo, a minha bolsa do trabalho, eu sempre levo uma bolsa para o trabalho, que essa é a minha bolsa. Então eu tenho um lugar específico para cada coisa. Então o meu carimbo sempre fica aqui. Eu sempre tenho uma caneta só, então a caneta ela tem um lugar específico. Então quando você entende que isso, na verdade, embora a princípio você pensa, ai, nossa, mas ser tão certinho assim não é chato. Não, na verdade, isso daí tá me poupando energia para eu realmente poder viver o que é mais legal, sabe? Hoje, depois de muito tempo, eu entendi que o mais simples, o mais básico, eu acho que é o mais importante, sabe? A gente, às vezes, está com a cabeça tão cheia de coisas que o básico é esquecido. Dormir, se alimentar bem, conseguir ter paz mental, fazer exercício, são coisas que realmente para mim são muito, muito, muito importantes e eu tenho que fazer todos os dias. Faz parte de um planejamento, de organização. Às vezes a gente acha que a gente não consegue mais mudar, principalmente quando a gente já tem uma certa idade, né? Depois dos 35 ali, você acha que você já não vai mudar mais muita coisa porque você já tem um jeito definido de ser. Mas eu acho que a gente precisa se desprender dessa ideia. A gente está em constante movimento, a gente está em constante transformação, a gente não pode ficar apegada a essas crenças limitantes que a gente tem de nós mesmos. Dá para mudar, mas a gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter plano. Eu acho que priorizar também vai muito de encontro com o autoconhecimento. Então, o que é importante para mim talvez não seja importante para uma outra mulher, e entender o que faz sentido como indivíduo é muito importante. Eu acho que a mulher com 35 anos ela já tem um repertório que faz com que ela tenha esse tipo de reflexão, mas você olhar para isso e realmente ter uma ação em frente a essa necessidade é muito, muito importante. Então nunca é tarde para você repensar, nunca é tarde para você transformar o que tem que ser transformado, né? Nunca é tarde pra gente mudar, não é porque a gente nasceu de um jeito que a gente tem que morrer daquele jeito também, né? E é sobre você acreditar que você consegue mudar com o que você tem, com quem você é, no momento que você pode. E é muito sobre isso, sabe? A gente entender que a vida da gente é uma jornada, né? É uma jornada de mudança, tá tudo mudando em volta da gente, dentro da gente, né? O nosso corpo tá mudando o tempo inteiro, você não é a mesma pessoa que você era ontem, biologicamente. E desapegar um pouco dessas crenças limitantes é muito importante, sabe? É sobre isso, é sobre a jornada, não é sobre um ponto ali que você vai chegar e você vai achar que a sua vida tá perfeita, né? Bom, eu acho que eu já convenci vocês de que rotina é realmente algo essencial para a gente ter uma boa qualidade de vida, né? E como a nossa série de vídeos chama O Caminho do Autocuidado, esse é o primeiro passo. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre algo que eu amo, que é o movimento, exercício físico. E como o exercício físico pode realmente mudar e transformar a sua vida. Te muda de dentro para fora. Mas isso é assunto do próximo tema, tá bom? Espero vocês!